Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, ao nosso segundo podcast do canal Tudo Sobre Futebol Americano. Aqui quem fala com vocês é o Biel Ribeiro e quem tá aqui comigo é o Gustavo Henrique. E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos sem o Matt, por causa que ele está viajando, mas de qualquer forma não podemos faltar com o nosso podcast, que é um projeto que a gente está gostando muito de fazer. Sim, o Matt desde já pede desculpa por não participar hoje do podcast. Bem, semana hoje foi bem intensa. A semana passada, tivemos os 4 jogos do Divisional, que é a semifinal da conferência, para nós brasileiros. E uma surpresa, não vamos dizer que é uma surpresa. Os 2 times da casa ganharam o jogo. Se aconteceu no wildcard dos times visitantes ganharem, os 2 times da casa ganharam esse ano, na semana passada. Nós tivemos sábado New England Patriots versus Kansas City Chiefs, New England 27-20 em cima do Kansas. É o primeiro jogo de Divisional Round que o Kansas City participa em um bom tempo, né? E a primeira vez que Carlos Santos aparece nesse jogo tão importante em termos de playoffs, né? Sim. O jogo ele foi... Muita gente estava em dúvida, muita gente acreditava em Kansas City, mas não teve jeito. New England voltou com seus principais alvos e jogou muito bem, já no primeiro drive fazendo um touchdown com um passe de Brady. E nós vimos muito do jogo corrido, do jogo aéreo, e pouco do jogo corrido. E isso foi o que muita gente esperava, né? Sem dúvida, todos nós sabemos que o Patriots não tem nenhum tipo de jogo corrido. Se eu não me engano, foi um total de 30 jardas, sendo que 11 Tom Brady correu, sendo 10 numa primeira corrida do First and Goal, onde ele pulou para pile, mas os juízes não deram como touchdown, e infelizmente não foi, porque aquilo dali seria o seu career high running touchdown, que seria de 11 jardas, seria o máximo que ele correu para um touchdown. Sim. E a segunda foi aquele pulinho, o QB sneak, que ele é um mestre em fazer, e que deu em touchdown. O jogo aéreo, nada foi surpresa, Brady lançando para 300 jardas, mais de 300 jardas, Alex Smith fazendo um jogo muito sólido por sua parte, porém não teve muita contribuição de Jeremy Maclin, que sentiu muito durante o jogo, e como os comentaristas falaram, se não fosse um jogo tão importante de playoff, Jeremy Maclin não jogaria de jeito nenhum, assim como se não fosse um jogo tão importante de playoffs, o Patriots provavelmente não botaria Sebastian Vollmer e Julian Edelman, que estavam voltando, né? Julian Edelman, que teve uma atuação muito boa, tendo 10 recepções para 100 jardas, tendo em média 10 jardas por recepção, e convertendo alguns third downs cruciais, mostrando que mesmo com o seu problema no pé, que ele enfrentou durante essa temporada, ele continua sendo um dos ótimos recebedores da liga. Sim. A gente pode falar também que nesse jogo uma grande surpresa foi Brady não ter sofrido nenhum sec. Isso não acontece há um tempo, gente. Isso é mais pela OL ter feito um bom jogo, pela volta de Julian Edelman, que Brady teve mais tempo para se livrar da bola, coisa que ele não tinha quando o Julian Edelman não estava presente. Isso em números, né? Traduzindo em números, com o Edelman no campo, Brady fica com 1.9 segundos do tempo dele receber o snap até lançar a bola. Isso faz com que Brady reduza 1.1 segundos que a OL tem que trabalhar. E isso também economiza, digamos assim, em termos dela se cansar e dela conseguir proteger melhor, de qualquer forma, o quarterback. Sim, então o Brady também foi muito bom fugindo enquanto estava under pressure. Ele foi o MVP da partida, isso a gente não pode negar. Ele lançou 2 touchdowns para o Rob Gronkowski. Assim, ele teve 302 jardas aéreas lançadas. E ele correu também para o touchdown, como a gente já falou, do sneak que ele fez. Depois da corrida que ele não conseguiu converter para touchdown. Essa semana a gente teve uma brincadeira também por parte do Brady, postando a foto do momento em que ele estava chegando para fazer o touchdown corrido e o Julian Edelman estava comemorando. E ele no Facebook reclamou, assim, deu uma bronca um pouquinho no Edelman, falando que o Edelman tinha que bloquear o defensor de Kansas.
E isso o Aroman retrucou falando que normalmente quando ele pula pro pile, que é a coisinha laranja que fica na sideline, É o ele cone. normalmente faz um touchdown. E daí mandou uma carinha feliz e eu te amo, Brady. É isso aí, eles são amigos, isso a gente não pode negar. Segundo jogo de sábado foi Arizona contra Green Bay. Pra mim, o melhor jogo da temporada. Um dos jogos mais insanos, sem dúvida alguma. Hail Mary, segunda Hail Mary de Aaron Rodgers nesta temporada. Sim. O que, meu Deus, que é isso? Ele é um monstro, né? E o Larry Fitzgerald tendo seu career high em postseason com 176 jardas e um touchdown. Sim, muitos apostavam em Arizona nesse jogo. Só pra você ver, eu fiz uma pesquisa, perguntei para 15 pessoas quem elas achariam que iam ganhar. E 10 de 15 acharam que Arizona ia ganhar. Foi o time que foi mais acreditado nesse divisional. O Patriots ele teve 9 votos. O Arizona foi o que teve mais, com 10. E eu também apostei em Arizona nesse jogo. Eu achava que a Arizona ia ganhar. Tinha um time melhor. Já tinha enfrentado esse ano os Packers e jogaram mais. Nesse jogo de hoje, não é que os Packers jogaram menos que eles, mas tiveram uma participação não muito grande no jogo. Tiveram um jogo que foi um pouco ofuscado pelo time de Arizona. Agora sobre os jogos de domingo, nós começamos com Carolina Panthers touchdown e Seattle Seahawks, né? Foi quase uma Alemanha, se não fosse pelo esboço de reação que o Seahawks teve. Bom, Carolina dominou a partida inteira, sem dúvida alguma. Na parte ofensiva e na parte defensiva, Luke Kuechly com pick six, Cam Newton fazendo passes para touchdown, fazendo passes precisos, jogando de uma forma muito boa. OL não fazendo que Cam tivesse que dar muitos rollouts, o que favorece ele, por causa que quando ele consegue tempo para lançar a bola, ele consegue lançar muito bem, sendo assim um QB de elite com o tempo, né? Sim, que a Newton tem muito a evoluir. A gente também tem que lembrar do grande jogo que a defesa fez. A defesa ajudou o time a fazer 3 touchdowns no primeiro tempo. Um foi touchdown da defesa de Luke Kuechly interceptando o Russell Wilson. Luke Kuechly, isso aí. De Luke Kuechly interceptando o Russell Wilson e retornando para touchdown, fazendo uma pick six. E a gente não vê isso há muito tempo, né? De uma defesa ajudar muito o ataque, fazendo o time todo, né? Fazer 3 touchdowns no primeiro tempo, enfrentando um time grande, um time bom que é Seattle. Lembrando que Seattle foi 2 vezes para o NFC Championship e 2 vezes para o Super Bowl seguidas, mostrando que eles não são um time a ser levado como brincadeira. Sim, uma defesa também muito boa, uma defesa de se invejar que Seattle Seahawks tem, não jogou muito bem nesse jogo. E o último jogo de domingo foi Denver Broncos contra Pittsburgh Steelers. Secadores do Patriots estavam em plantão, né? Acaso os Steelers ganhasse, o Patriots jogaria em casa, porém Denver Broncos, com uma certa dificuldade, ouso dizer, ganhou o jogo, levando em consideração que Pittsburgh estava liderando a maior parte do tempo. Não tendo uma atuação de gala, mas uma atuação considerável para um time que veio de sexta seed. Foi sexta, né? Foi sexta seed. Tá, daí essa parte foi sexta, corta. Para um time que veio de sexta seed, mostrou um potencial muito bom. Lembrando que Pittsburgh sofreu muito por causa da lesão de Antonio Brown. Mesmo assim, Ben Roethlisberger conseguiu fazer um bom trabalho com Marcus Winton, Hayard Bay e também com Martavis Bryant. Sim, foi um jogo que Pittsburgh teve a maioria do tempo na frente do jogo, mas por uma bobeira, sofreu um sec e deixou Denver virar o jogo. E aí vamos ter, na final da conferência, novamente teremos um Brady versus Manning, que vai ser a 5ª vez que teremos esse jogo. Bem, a nossa aposta aqui, mais uma vez Gustavo acertou tudo. Tá 8-8, olha isso. Eu devia ter jogado no Powerball. Pra quem não sabe, o Powerball deu um prêmio de aproximadamente R$1 bilhão, se eu não me engano, né? Por aí. Deu um prêmio gigantesco, eu devia ter apostado naquilo. Grande. Eu, mais uma vez, fiquei 2 de 4. Estou, por enquanto, 4 de 8.
O Matt, vamos explicar o que aconteceu. O Matt, ele não quis apostar em New England contra Kansas City. Mas nos outros 3 jogos que ele apostou, ele acertou os 3. Então nós vamos dar um 3-3 pro Matt. Ele acertou tudo entre aspas. E por enquanto o Matt tá 5 de 7. Só errou 2 das 7 apostas que ele fez. Bem, vamos agora falar sobre as polêmicas da semana. O que aconteceu nessa semana? Bem, logo no começo dessa semana nós já tivemos algumas possíveis brigas, discussões entre os jogadores, começando pelo jogador da defesa do Broncos, um defensive end, que disse que Brady é um bebê chorão, dizendo "He's a crying baby with the referees". Em outras palavras, ele vive chorando para os juízes sobre faltas e coisas do gênero. Sobre isso nós não podemos comentar, tem horas sim que ele fala, mas que nem todo jogador que pede falta de todo esporte, isso sem dúvida alguma. Isso é normal demais dos atletas. Bem, vamos falar agora dos jogos. Vamos falar da nossa prévia, vamos começar com a AFC Championship, que pode ser a final de conferência mais esperada da rodada. New England vai a Denver. E vamos ter Brady contra Manning. É a 17ª vez que esse jogo vai acontecer. E é a 5ª vez que esse jogo vai acontecer em final de conferência. Lembrando que Brady e Manning, que Brady ganhou 2 vezes de Peyton Manning na final da conferência. E Peyton Manning também ganhou 2 vezes de Tom Brady. Manning não jogando só no Broncos, né? É a 17ª, contando os jogos que ele jogou no Colts e também nos Broncos, né? Sim, esse pode ser o último Brady contra Manning também. Bom, começando sobre esse jogo, sem dúvida, maior rivalidade de QBs do século. Vamos começar aqui com um pouco de estatísticas, tendo assim Denver a vantagem na série, né? Com 29 vitórias contra 21 derrotas. Denver tendo anotado 1.159 pontos e Patriots 1.198 nesses 2 confrontos. Bom, o último confronto que aconteceu esses 2 times sem Peyton foi no dia 29/11/2015, quando Brock Osweiler estava jogando e Denver ganhou. Porém, a última vez que Brady e Manning se enfrentaram foi no dia 2/11/2014, no Gillette Stadium, quando o Patriots venceu por 43-21 o Denver Broncos. Foi um jogo espetacular, e esse jogo teve uma das catches mais insanas de Rob Gronkowski, que ele até fez algumas entrevistas falando que, meu Deus, foram uma das melhores catches da minha vida. Sobre esse jogo, nós temos algumas conexões dentre os times. As mais importantes e as mais ditas são a Aqib Talib, que agora é cornerback dos Broncos. Ele já foi do Patriots na temporada 2012-2013, quando ele foi trocado no dia 1º de novembro de 2012, e agora ele é do Broncos, tendo jogado ainda num ótimo nível. Outra ligação é o coordenador ofensivo, Josh McDaniels, que foi o técnico principal de Denver na temporada 2009 a 2010. Outra ligação é o DT Silver Siliga, que ficou a temporada inteira de 2011 no practice squad do Broncos, e em 2012 ele atuou no roster dos Broncos, anotando somente um tackle em um jogo. Bem, essa vai ser a 12ª vez que o New England joga a final da conferência, sendo a 10ª de Tom Brady. Patriots já ganhou a conferência 8 vezes e perdeu 3. Das 8 vezes que Patriots ganhou, foi pro Super Bowl, ganhou o Super Bowl 4 vezes, todas com Tom Brady. Já Denver vai jogar a sua 10ª final de conferência, ganhou 7 e perdeu 2. Denver das 7 ganhou 2 Super Bowls. Nenhum com Peyton Manning. Peyton Manning já jogou um Super Bowl pelo Denver Broncos, mas perdeu, que foi aquela lavada que o time dele, então melhor ataque, enfrentou o Seattle Seahawks, então melhor defesa. O time de Peyton Manning sofreu uma lavada, só conseguindo fazer 8 pontos. Foi aquele que começou com um snap, que acabou virando um safety e que só foi de mal a pior pro lado do Broncos. É isso aí.
Outra curiosidade sobre esse jogo é que nos últimos 12 anos, 13 contando com esse, os quarterbacks que foram para o Super Bowl representando a Conferência Americana só foram 4, que foram Tom Brady, Peyton Manning com o Denver Broncos e com o Indianapolis Colts, Big Ben e só uma vez Joe Flacco. Aquela vez que Joe Flacco foi campeão sobre o San Francisco 49ers, liderado por Colin Kaepernick, que agora é uma grande incógnita. Sim, enquanto na NFC, nos últimos 12, 13 contando com esse, nós teríamos o 12º quarterback a jogar o Super Bowl. Bem, já falamos um pouco sobre esse confronto. Esse confronto vai ser lá no Mile High. Nos últimos jogos de Denver contra New England no Mile High, o Denver ganhou. Matheus, opa, perdão, ele não está aqui, gente. Gustavo, sua aposta? Bom, Denver tem uma ótima defesa contra o jogo corrido, isso não é dúvida de ninguém, porém, eles não vão utilizar por causa que vão marcar quem? Brady correndo, ou seja, não vão precisar se preocupar com isso. Eles vão, obviamente, se preocupar com o jogo aéreo. Eles não parece que estão sem o reforço de Chris Harris Jr., que teve alguma intercorrência durante o jogo e parece que pode não jogar nesse confronto, o que dá uma vantagem para o Patriots. No lado do Patriots de defesa, eles têm um front seven bom, porém Gerald Mayo foi botado na injury reserve na segunda-feira, o que causa com que o Patriots tenha uma dificuldade um pouco maior para parar o jogo corrido, já que a especialidade de Gerald Mayo era jogo corrido e não de forma alguma a cobertura. Bom, o Patriots ele conta com o desfalque do guard Trey Jackson, mas para o ânimo dos Patriotas, Jamie Collins, que saiu do jogo machucado, e Challenger Jones, que estava machucado durante o jogo, eles treinaram ontem e hoje, e Donta Hightower, que era uma dúvida, também treinou. Bom, levando em consideração que os Broncos têm um ótimo front seven que atua muito bem contra a corrida, porém Patriots não tem nenhum jogador de corrida, isso se torna meio inútil. Porém, se a secundária é boa. Eles não estão com a falta de Chris Harris Jr., que é provável que ele não jogará, ou se jogará limitado nesse jogo, por ter sofrido algum tipo de problema no recorrer do jogo anterior. Ele talvez não jogue, o que torna ele uma dúvida. No lado do Patriots da defesa, Gerald Mayo foi botado na injury reserve, o que significa que ele não jogará nesse jogo. Porém, para o ânimo do Patriota, Jamie Collins e Challenger Jones treinaram normalmente. Todavia, o guard, que é novato, Trey Jackson, que estava sendo usado na rotação raramente, porém quando acionado jogava bem, não treinou nesse último treino de segunda e terça e se torna, portanto, uma dúvida para o jogo de domingo. Sim. A minha escolha vai ser o Patriots pelo simples fato de Brady jogar e de Peyton Manning jogar, mas não jogar da forma com que ele era. Lembrando que o Patriots está sendo um time muito bom na sua secundária, mesmo tendo todo aquele seu revoroço no começo da temporada sobre, meu Deus, essa secundária não vai segurar ninguém. Peyton Manning não joga mais do jeito que ele jogava. No último jogo contra os Steelers, ele fazia passe muito mal, os seus recebedores estavam dropando muita bola, e tinha passes que era astronomicamente longe do seu recebedor, o que podia também causar turnovers. Para a sorte de Denver, não causou, mas se isso acontecer contra o Patriots, é bem possível que Brady vá lá, é bem possível que a defesa vá lá, recupere a bola, Brady vá no ataque e anote pelo menos um field goal. A minha escolha é o Patriots. E você, Gabriel? A minha escolha também vai pelo Patriots ter mostrado que com o seu time titular consegue ganhar. Enfrentou uma defesa muito forte, que é a defesa de Kansas City, e não sofreu. É claro, teve alguns momentos que não conseguiu converter terceiras descidas, mas demonstrou grandeza a maior parte do jogo inteiro contra a Kansas City. Mas pelo fato também de Peyton Manning ainda estar voltando, não ter jogado tão bem no jogo contra Pittsburgh. O time todo de Denver não jogou muito bom, ganhou, mas eu ouso dizer que ganhou mais pela bobeira, que foi aquele fumble que a equipe de Pittsburgh sofreu. Eu também voto em New England. O cara que sofreu o fumble é o Fitzgerald Toussaint, que ele era o third string running back na época dos Steelers. Sim. O Matt, ele não vai poder dar a opinião dele no vídeo,
Mas na semana que vem, no próximo podcast, a gente vai falar em quem ele apostou. Ele vai falar porque ele vai estar. Agora, NFC Championship, que vai ser Carolina Panthers contra Arizona. Arizona vai a Carolina. Bem, é a quarta vez que Carolina joga a final da conferência, sendo que Carolina ganhou uma vez e perdeu duas. E é a segunda vez que Arizona vai jogar, sendo que a única vez que Arizona jogou, ganhou. Ambos nunca ganharam o Super Bowl. Carolina não ganhou porque enfrentou New England, e New England ganhou. Foi o segundo Super Bowl do New England, o segundo Super Bowl que New England ganhou. E Arizona não ganhou o seu único Super Bowl porque enfrentou Pittsburgh Steelers, e o resto da história, aquele jogo foi sensacional entre Pittsburgh Steelers e Arizona Cardinals. E causando Pittsburgh ser a maior franquia com 6 Super Bowls. 6 Super Bowls, sim. Nesse jogo, nós vamos ter um Carolina que jogou muito bem contra o Seattle, mas no final do jogo sofreu. No final não, logo no começo ali da segunda metade, Sim. Que começou como se, nossa, nós já temos 100-0, vamos desligar do jogo. Sim. Foi um erro fatal do time, o que podia ter causado eles, sem dúvida, uma perca da possível vaga para a NFC Championship. Sim, você não pode fazer isso quando o time que você está enfrentando é o Seattle Seahawks, que é um time muito forte. E Arizona mostrou que jogou muito bem contra os Packers. Poderia ter entrado, a gente lembra que os Packers fez aquela Hail Mary sensacional, que ninguém esperava isso acontecer. Mais uma vez o Aaron Rodgers mostra que não foi um ano muito bom, mas ele é um ótimo quarterback. Ele é um quarterback que vai entrar para a história, vai ser Hall of the Fame, vai aposentar o seu número lá em Green Bay. Mas Arizona jogou bem porque não sentiu a pressão na prorrogação. Fitzgerald jogou muito bem naquele jogo, não sentiu a pressão que a torcida dos Packers... Nem Kelsey Palmer, né? Que fez um lançamento bom, um lançamento razoavelmente pequeno, mas Fitzgerald fez uma corrida que foi a sua maior corrida do jogo, né? Foram, se eu não me engano, 76 jardas. Sim, ele jogou muito bem, ele foi responsável pela vitória de Arizona Cardinals na prorrogação. Bem, esse é o que muitos falam de jogo mais difícil de apostar. Até mesmo é mais difícil de apostar contra New England do que contra Denver. Lembrando que esse confronto ele já aconteceu ano passado nos playoffs também. Ele aconteceu, o jogo também foi em Carolina, foi no Wild Card. Arizona ganhou, Carolina ganhou de 27-16, derrubando Arizona no Wild Card, mas logo após, no Divisional, Carolina caiu para Seattle Seahawks, perdendo o jogo de 31-17. Bem, esse jogo é muito difícil da gente apostar. É um jogo muito complicado. A gente não sabe o que vai acontecer nesse jogo, mesmo com Carolina tendo a melhor campanha. Detalhe, vai ser o time que teve a melhor campanha da NFL, Carolina, contra o time que teve a segunda melhor campanha da NFL, Arizona. Arizona teve 13-3 e Carolina teve 15-1. Bem, a minha aposta aqui é arriscada, isso aqui é totalmente chute, eu não tenho argumentos para falar ela, mas eu vou chutar e eu acho que dá Arizona. E você, Gustavo? Olha, com a minha sorte, se eu chutar que, sei lá, Green Bay vai ganhar, é capaz que Green Bay ganhe, mas enfim. Pelo meu jeito de entender, pelo meu jeito de pensar, nós temos Kelsey Palmer, que é um veterano já na NFL, conhece muito, tem as malandragens, tem as suas imitagens, de certa forma, com passes longos. E nós temos Cam Newton, um novato, que parece demonstrar uma mentalidade de um certo veterano, não só na parte espiritual, pelas coisas que ele posta, não também pela parte emocional, pelo jeito que ele conduz o time e pelo jeito que ele conduz os seus torcedores, mas pelo jeito que ele joga também, que é uma coisa que vem se destacando, sem dúvida, nos últimos tempos. Porém, no meu pensar, eu vejo muitas bolas longas, porque Kelsey Palmer gosta de fazer isso. Ele tem Larry Fitzgerald, que é um dos grandes wide receivers dessa temporada. E pelo outro lado, nós temos um grupo de safeties do Carolina que não é tudo aquilo.
Eles têm um grupo de cornerbacks muito bom, mas obviamente eles vão ter que dar um double team em Larry Fitzgerald, com Josh Norman e provavelmente um safety. Se, por algum motivo, Carson Palmer mande uma rota gol com Larry Fitzgerald contra somente Josh Norman, eu acho que o Larry leva melhor. E vendo pelo conjunto, na minha aposta, eu vou para Arizona Cardinals. Eu acho que a Arizona vai ganhar esse jogo, talvez no overtime, talvez por 1 ponto, talvez por 100 pontos. Mas eu acho que vai ser um jogo muito difícil. A Arizona tem chance de ganhar, sem dúvida alguma. Bem, se as nossas apostas derem certo, vocês viram que eu apostei a mesma coisa que o Gustavo. Vocês estão de prova que eu apostei primeiro, então não vale falar que eu copiei o Gustavo. Não vale falar. Eu falei do Patriots antes. Ah, não quero nem saber. Então, mas eu falei do Arizona antes. Então, se as nossas apostas derem certas, se a gente acertar, será a primeira vez que New England enfrentará Arizona. E uma outra curiosidade, se acontecer esse encontro, vai ser a terceira vez que New England enfrentará um time da divisão oeste da Conferência Americana, da Conferência Nacional. Lembrando que Patriots já enfrentou o Seattle Seahawks no último Super Bowl e ganhou, e já enfrentou o St. Louis Rams. E seria o segundo Super Bowl que a Arizona Cardinals iria jogar. O primeiro, a gente lembra, a gente já falou aqui, que foi contra Pittsburgh. Se Carolina ganhar, vai ser a segunda vez que Carolina enfrentaria New England. E Carolina nunca ganhou o Super Bowl por causa disso. Enfrentou New England ganhou. Então seria interessante, a gente poderia ser meio que uma vingança de Carolina. Carolina poderia ter a sua revanche. Se Denver ganhar e Arizona ganhar, será a primeira vez que nós vemos Denver enfrentando Arizona. E se Denver ganhar e Carolina ganhar, obviamente será a primeira vez que Denver enfrentará Carolina. Agora falando um pouco sobre a história da AFC e da NFC Championship Game, começando pela AFC. Bom, a AFC ela foi a primeira vez realizada em 1971 e o troféu é chamado de Lamar Hunt. Bom, para quem não sabe um pouco sobre a história, Lamar Hunt ele foi um dos fundadores da American Football League, que era na época como se fosse a segunda divisão, mas não tem nenhuma ligação, até aquele momento não tinha nenhuma ligação com a NFL, depois fizeram a junção em torno do UFC e NFC, e ele foi um líder por um longo tempo do Kansas City Chiefs, que é um dos times mais tradicionais também, né, da AFC e da NFL. Bom, sobre os últimos confrontos, o último confronto que a gente teve na AFC foi o New England Patriots contra o Indianapolis Colts, no qual o Patriots simplesmente dominou o Indianapolis, fazendo 45-7. Foi todo aquele jogo do escândalo do Deflategate, Jacob Jackson, falando que quando ele interceptou a bola, ele se sentiu um pouco murcha, e todas essas consequências desse escândalo. Sim. Já no lado da Conferência Nacional, temos o George Halas Trophy. Para quem não sabe, George Halas foi um dos fundadores da conferência, quando se juntou a NFL com a AFL. Ele falou que teria que ter uma conferência para os times mais tradicionais, e aí é a National Football Conference. O nome do troféu é dele, George Halas. Ele foi um ótimo jogador, foi um jogador histórico do Chicago Bears. Bem, ano passado, o jogo da conferência, a final da conferência, foi Seattle Seahawks contra Green Bay Packers, aquele jogo sensacional que foi para a prorrogação. Green Bay no início do jogo mostrando que ia jogar o Super Bowl, sempre acima do placar, mas Seattle Seahawks mostrou um poder de reação muito grande e no overtime fez o touchdown, aquele jogo histórico, a gente pode chamar que é um jogo histórico, que foi Seattle 28-22 em cima de Green Bay. O último jogo, né, que foi aquele que teve o fake field goal, que foi para touchdown, o onside kick, que a maioria lembra por causa de Bostic, que a bola fez point no seu capacete, e Chris Matthews, o possível herói por lado do Seahawks do Super Bowl 49, pegou a bola. Sim, antes também desse jogo, na temporada de 2013, que foi a temporada que o Seattle Seahawks ganhou, a final da conferência foi uma rivalidade, quiçá a rivalidade mais quente da Conferência Nacional. O Seattle Seahawks enfrentou o San Francisco 49ers. Foi um jogo polêmico, foi um jogo que, se
Se eu não me engano, foi esse jogo que o Richard Sherman gritou na reportagem, falando que o Crabtree estava falando mal dele. Era uma coisa assim. Nesse ano também, a final da conferência americana foi Patriots contra Denver, e Denver ganhou de 26-16. Mais alguma coisa a acrescentar, Gustavo? Eu acho que não. Acho que é só isso mesmo. Não temos mais nada a acrescentar. Esse foi o nosso segundo podcast. Dessa vez fazendo análise da rodada passada do Divisional Round e fazendo nossas previsões para o Championship Game das duas divisões. Sim. Então, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou vai ficar um pouquinho curto. Nós tivemos umas reclamações falando que estava um pouquinho grande. Mas acho que ele vai ficar um período, um tempo aceitável. Nós vamos tentar lançar ele o mais rápido possível. Se você gostou, dá like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha para todo mundo. Foi um prazer falar com você aqui, Gustavo. Bom, eu agradeço também a você, Gabriel. O Matt dessa vez não esteve conosco, mas na próxima vez acho que estará, né, para o nosso terceiro podcast. Eu gostaria de agradecer a vocês por ouvir o nosso segundo podcast, dessa vez fazendo análise sobre o Divisional Round e as nossas previsões sobre o Championship Game das duas conferências. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, aquela velha história. E é isso. Valeu! Tchau, tchau.